Fico feliz, irmãos e irmãs, de tê-los aqui nesses dias, tratando a dimensão do corpo, visitando certamente a antropologia cristã, tão bonita e tão preciosa, e que deve ser redescoberta em cada tempo. Importante que a gente se lembre que nós não temos um corpo. Nós não temos um corpo. Nós somos corpo. Quem tem pode não ter. Se eu tenho um relógio, eu posso não ter o relógio. Se eu tenho algo, eu posso não ter algo. Nós não temos corpo, nós somos corpo e alma. Corpo, alma e espírito. Se a alma for o princípio da vida e o espírito for a presença misteriosa de Deus em nós. Corpo nós teremos e somos na terra e no céu. Há um corpo glorioso, basta pensar o de Jesus, que também um dia será colocado sobre nós. A nossa dimensão de ser exige corpo, exige um corpo para a terra, exige um corpo espiritual para o céu, como lembra Paulo, revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Nós somos corpo, alma, espírito, e é preciso que também entendamos isso na ótica da fé. Se nós temos um zelo, um cuidado, uma teologia do corpo, não é simplesmente porque o corpo fora criado por Deus. Não é simplesmente porque em nós estão a imagem, a semelhança, o sopro de Deus, como nos textos da criação. Isso é importante. Mas o que dá ainda mais beleza e mais valor ao nosso corpo, à nossa corporeidade, é exatamente o mistério da encarnação. Claro que não haveria encarnação se não houvesse criação, por isso estamos dentro de um mistério só. Mas onde é que podemos nos assentar para pensar e para decidir e falar sobre a beleza do corpo humano? Exatamente, irmãos, o mistério da encarnação, porque Deus tomou a carne humana, porque o Verbo se fez carne. Imagino que em algum momento, e se não for nesse encontro, em outra ocasião, nós poderíamos retomar com o tempo um texto belíssimo do Vaticano II que trata desse mistério. Estou pensando na Gaudium et Spes, uma constituição, a última e a maior constituição do Concílio Vaticano II, e ali no número 22, aquele número é belíssimo, é ali que nós lemos assim: o mistério do Verbo, só no mistério do Verbo encarnado encontra luz o mistério do ser humano. E há uma palavrinha que talvez passe despercebida naquele texto do número 22, onde diz assim: pela encarnação, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, assumiu de certo modo toda a carne humana. O Verbo de Deus assumiu de certo modo toda a carne humana. Entendemos isso pelos belos textos de Jesus no Evangelho. Quando foi, Senhor, que nós te vimos com fome, com sede, com frio e sem roupa? Tudo que fizestes ao menor dos irmãos, fizestes a mim. Mateus 25. E Jesus não disse que eram os famintos, sedentos e nus que por acaso acreditassem nele. Não, qualquer um. Qualquer carne humana.
Portanto, o que nos leva a tomar atitudes diante de posturas ou até de políticas públicas que afrontam o corpo, que humilham o corpo, que degradam o corpo, que deixam o corpo privado daquilo que ele fora feito por Deus para ser, tudo isso, o que nos motiva a agir diante de situações que afrontam, que violam, que humilham, que diminuem a dignidade do corpo humano, é porque o corpo humano, qualquer que seja ele, é habitação do Verbo de Deus, o meu e o seu. Nós não somos o Verbo de Deus, o Verbo de Deus é Jesus. Daí uma palavrinha tão pequenininha faz diferença no texto. Pela encarnação, de certo modo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, habita toda a carne humana. Então desejo, irmãos e irmãs, que visitando a bela teologia do corpo de São João Paulo II, que esse nosso irmão querido veio de tão longe para nos fazer visitar de novo com convicção e com alegria, que isso nos ajude de fato a avançar numa cultura da vida, num zelo pelo corpo, pelo meu corpo, pelo corpo do outro. Quando nós entendermos isto, certamente vamos cuidar melhor de nós, vamos cuidar melhor do outro, vamos produzir uma fé capaz de gerar obra, e aqui se trata de obra boa, porque pela ótica da fé eu entendo que você é a habitação de Deus, e eu tenho que oferecer o melhor de mim para você, e você o melhor de você para mim, porque cuidamos igualmente na reciprocidade do próprio Verbo que habita em nós. Perceba então que retomar isto vai criar uma outra cultura, uma outra capacidade de nos relacionar e de nos cuidar. Para além do cuidado estético com o corpo, precisamos avançar sim num cuidado ético, onde tudo que diz respeito à minha relação com o outro tem peso. E preciso avançar para além disso, para além do estético, para além do ético, precisamos avançar para o espiritual, onde eu entenda que o que faço ou não faço pelo outro ou comigo mesmo, no meu corpo e no corpo alheio, é porque Deus habita em nós. Que a Eucaristia desse domingo, irmãos e irmãs, nos ajude a retomar a nossa fé no Senhor, que visitou o sofrimento e nele nos salvou, e aí sejamos capazes de nos aproximar com a fé que temos e com o amor que deveria fazer parte da nossa identidade religiosa, nos aproximar uns dos outros para cuidar, de modo que o meu cuidado sobre vocês e o cuidado de vocês sobre mim e o cuidado de vocês sobre vocês mesmos seja o lugar onde já vamos experimentando com sabor a redenção, onde o corpo será tomado por Deus, cuidado por Deus e glorificado por Deus. É assim que termina o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e nós com Ele.